Muito bem, psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano, ele que também é palestrante aqui na programação da Rádio Ouro Verde nesta segunda-feira. Salviano, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde a você e a todos que nos ouvem. Bom, hoje nós vamos falar sobre ética e moral. E eu já pergunto para você, Salviano, o que é a ética segundo a psicologia? Olha, excelente pergunta. É um tema também assim complexo, né, de se entender, mas a psicologia vê a ética como um conjunto de princípios e também normas, né, e que orienta o quê? Orienta o comportamento da pessoa, do ser humano, né? Então, seria assim, guiando a conduta dessa pessoa em relação ao que é considerado certo ou errado. Então, esses princípios, eles têm fundamentos em valores universais, valores culturais, até em contextos sociais, né? E o que visa a ética, né? Promover o respeito, a justiça, a empatia, o bem-estar coletivo, né? De forma geral, a ética é vista pela psicologia, também assim envolve uma reflexão sobre os dilemas morais e as responsabilidades, né? Nas tomadas de decisões da vida do ser humano, né? Se a gente for falar assim da ética, teria um posicionamento também filosófico, né? Porque, digamos, a filosofia é a mãe de todas as ciências e os filósofos tinham alguns argumentos, né, sobre a ética. Está enraizado assim num cumprimento de dever, independente das consequências, né? Deve-se cumprir esse dever ético. E outros, né, filósofos, por exemplo, entendiam a ética ligada mais às virtudes, ao desenvolvimento das virtudes no ser humano, ou seja, as características de coragem, de justiça, sabedoria, né, que levavam os indivíduos e que levam ainda, né, a alcançar assim a felicidade plena, sempre pensando em levar o sujeito, a pessoa, a esse estado de realização, né, e de felicidade plena. Agora, Salviano, ainda dentro desse contexto, eu gostaria de perguntar a você, e a moral? Como ela pode ser definida dentro da psicologia? A moral, ela já se refere a conjuntos também de valores e normas, né? Normas e crenças. Existe uma regulamentação, digamos, dentro de um comportamento humano, dentro da sociedade, e determinando o que é certo e errado, né? Também por isso que é um pouco parecido, né? A diferença estaria nas decisões, que a ética está mais voltada a decisões. Então, a moral, ela tem base aí nos padrões também culturais, sociais, individuais, né? Segundo a psicologia, assim podemos dizer, que a moralidade ela envolve processos cognitivos, ou seja, de aprendizado, envolve também processos emocionais, sociais, por exemplo, o desenvolvimento da empatia e a capacidade de tomar decisões éticas também, junto com essa, né, moralidade. Então, aqui nós vemos que aprender moral, né, isso é importantíssimo para colocá-la eticamente em prática, né, seria mais ou menos assim. A gente tem vários exemplos é, pessoas, de autores, né, de teóricos como Viktor Frankl, que ele deu um exemplo assim, ele disse a moralidade está relacionada à busca de sentido de vida. Então ele argumentava que encontrar propósito é essencial para guiar as escolhas morais, né, e resistir ao sofrimento, mesmo em condições extremas, como foi o caso dele, né, que viveu no Holocausto, né? Então ele viveu na própria pele aquilo.
e ele se posicionou eticamente, moralmente, de uma forma correta. Tem um outro teórico também, de Harvard, né, Robert Collis, é um psicólogo pesquisador sobre essa área, e ele dizia o seguinte, que ele considerava a moralidade um fenômeno vivido e aprendido no cotidiano. Então, qual era a tese dele? Né? Enfatizar a importância de modelos morais na formação ética das crianças, por exemplo, mostrando que o comportamento moral é moldado por experiências e exemplos, ou seja, isso, trocando em palavras mais simples, né, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente deixa de exemplo para as próximas gerações, né? Então, nós podemos dizer, por exemplo, respeitar idosos em suas necessidades, poderemos dizer também compartilhar recursos com pessoas em situação vulnerável, doação à comunidade carente. Outro exemplo prático de ética seria ética e moralidade, né, na atualidade, se a gente falar, sei lá, no Brasil, né, se nós lutarmos, por exemplo, pela implementação de lei aí, de fato pública, né, que combata a corrupção, né, leis que realmente, de fato, sejam cumpridas, nós seremos moralmente e eticamente corretos, né? Outro movimento assim que a gente pode fazer são movimentos comunitários, distribuir alimentos para pessoas em situação de crise, né, econômica e outras crises, emergências, por exemplo, como catástrofes. Então, teríamos esses exemplos. Agora, podemos dizer de que existe uma lei ética e moral na humanidade? Eu acredito que podemos sim ter essa afirmação, porque estudando a mente humana e o comportamento humano, muitos teóricos das ciências humanas, né, eles acreditam que existe uma lei, sim, ética e moral universal, e ela se baseia no princípio do respeito à dignidade humana e ao bem-estar coletivo. Então, são duas coisas bem compactas assim no aspecto dessa explicação, né, que podemos dizer que seria uma lei, né? Esse princípio pode ser encontrado em filosofias, em religiões, ao longo da história nós vemos isso, né? Se a gente for citar uma regra de ouro, né, seria faça aos outros o que gostaria que fizesse a você, né? E a gente volta no raciocínio da empatia, no raciocínio do respeito e no raciocínio assim do bem-estar coletivo. Agora uma pergunta pessoal para você, Salviano. Na sua opinião, quem foi exemplo de ética e moral na história da humanidade? Opa, muito obrigado por essa pergunta, porque muitas vezes nós precisamos nos posicionar como profissionais, né, e também nos posicionar como cidadão, como pessoa livre no seu raciocínio, né, independente das ciências. Mas eu sempre agrego a ciência e a história, né? Eu poderia aqui dizer vários exemplos, né, desde exemplos historicamente aí de vários homens, de várias pessoas, poderia dizer até mesmo exemplo de amigos, né, que me deram muito conselho, por exemplo, amigos que caminharam durante anos, e então poderia ser uma coisa assim mais nesse nível, ou pessoas da história. O que me vem à mente, eu não consigo deixar de pensar assim quando você me fala mais pessoal, moral e ético, que se a gente fizer essa fusão de fato, né, nós não conseguimos, enquanto digamos, simples seres humanos, mas eu acredito que Jesus Cristo é amplamente considerado um dos maiores exemplos de ética e moralidade universal. Então, eu diria que
Por quê, né? Porque sempre falando de amor, de perdão, de igualdade, de compaixão, né? Então as lições, né? Se a gente for ver assim, a influência de princípios morais e éticos em todas as culturas até hoje, né? Mesmo se pegarmos assim, tecnicamente falando, tirando a religiosidade até, né, observando só a questão ética, moral, os ensinamentos de Jesus Cristo apresentam assim disparadamente aquilo que realmente decifra o que é ética, o que é moral, né? Ele sempre ensinou, né, muitas questões relacionadas a, como eu disse, a ser feliz, né? Pessoas que querem de fato ser felizes e ter um caráter, digamos, ideal, devem buscar o quê? Buscar a prática do caminho da felicidade aí através da simplicidade que foi ensinado, da humildade, né? É, do consolo aos outros, né? Os que choram, né? Porque com certeza isso tem um efeito de receber também consolo. Que podemos dizer mais que envolve essa questão, a mansidão, né? A mansidão que é um atributo peculiar a Cristo. Ensinar aqueles que têm fome e sede de justiça, por exemplo, né? Que eles serão fartos, ou seja, você não ser ético e não desistir de ter essa fome e sede de justiça no aspecto da sua própria vida, em primeiro lugar, e depois a vida dos outros, ou seja, você querer ser melhor a cada dia, querer se arrepender de algo que fez de errado. Então, existe esse ensinamento também de ter compaixão, de ser compassivo, de exercitar a compaixão, porque com certeza todos aqueles, assim como aqueles que perdoam são perdoados, que são compassivos receberão a compaixão também, né? Ensinar o que Cristo ensinou também é sermos pessoas de coração puro, não sermos assim embrutecidos pelo sistema, né? Sermos em alguns momentos como crianças ingênuas que no aspecto bom da palavra, né, não deixa descer para o coração o fel, muitas vezes, que existe no sistema mundial. E podemos dizer sobre sinceridade, integridade, que tem a ver com ética, com a moral, e tudo isso foi ensinado, né? Foi ensinado a sermos, por exemplo, pacificadores, buscar a paz, promover a paz, que é algo de uma ética e de uma moral maravilhosa, quando você consegue unir pessoas e não separar, né? Ensinar sempre como a psicologia sempre ensina, né? Fazer o melhor, né? Buscar aquilo que é o melhor, o mais certo, o mais correto. Então, mesmo quando somos perseguidos, né, injuriados, né, e até mesmo quando alguém falar algo contra nós, mas a gente poder retribuir aquele mal com o bem, né? Então, tudo isso foram ensinamentos, né? Fazer o que é certo, né? Não pagar mal com o mal e ensinar, né, as pessoas a suportarem algumas coisas, algumas até mesmo perseguições, e seguir a sua ética e a sua moral. Isso em contraste assim com os valores, infelizmente, que em em alguns lugares, né, em algumas mentes, eles não são valores, infelizmente, mas historicamente eu diria que Cristo ele teve Princípios do esses senso na, ensinamentos. na... Por isso que devemos, assim, então, dar esse bom exemplo e ser um, uma pessoa que tenha esse pensamento, né?
e influenciando milhares de pessoas com um comportamento ético e moral. E essa seria a minha opinião. Muito bem. E aonde encontrá-lo nas redes sociais, Salviano? Eu estou no Instagram, psicólogo _online. Muito bem. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante, conosco aqui na programação da Auriverde. Um grande abraço para você. Um abração a todos, muito obrigado.